Ok, estamos falando sobre cosmovisão cristã, e essa é uma palavra que eu disse que a gente não precisa aprender a palavra, mas a gente vai se acostumando com a ideia de ter uma referência, lentes, né, que nos fazem ver o mundo do jeito nosso. Então, assim, a gente interpreta as situações a partir dessas lentes que a gente tem. Cada um lê de um jeito diferente. Às vezes uma mesma situação, para você não tem problema, para o outro incomoda. Né? Nós temos situações assim no nosso dia a dia. De pessoas que fazem leitura diferente de certas situações. Pois bem, eu falei de cosmovisão no primeiro dia, tentando mostrar na primeira parte que cosmovisão é uma coisa que está no mais profundo do nosso ser. Ele é anterior a todo tipo de juízo que a gente faz. É também anterior às nossas ações. A gente age baseado na nossa cosmovisão, baseado naquilo que está sedimentado no coração. Nós falamos do coração como sendo importante porque a Bíblia fala que nós somos o reflexo do que é o nosso coração. A gente só consegue esconder isso quando a gente cresce e fica esperto em usar máscaras. Eu até falei que a criança, ela normalmente é muito franca. Você vê o egoísmo da criança com mais facilidade. Eu tenho um menininho que tem quase 2 anos. O brinquedo que é dele. O brinquedo que está perto dele é dele. O que está na mão da outra criança é dele. O que não é dele é dele. O que ele acha que é dele. Entendeu? Então ele sabe usar essa palavra com muita facilidade. É meu. É meu. Nós somos mais polidos. A gente usa mais máscaras. Não significa que a gente perdeu de ser egoísta, não. É que a gente é mais educado. A gente consegue disfarçar algumas dessas coisas. Por isso que, à medida que Deus sonda o nosso coração, a gente entende melhor o que está lá dentro. E de como muitas vezes nós temos uma cosmovisão que não está batendo em tudo com as Escrituras Sagradas. E precisa ser reformulada. Precisa ser trabalhada. Então, depois de ter explicado um pouco sobre o que é cosmovisão, e aí a gente usou aquelas ilustrações do iceberg, da casa e dos fundamentos da casa, das lentes. Depois de falar tudo aquilo, nós falamos de como o ser humano tem um problema, o evangélico em geral. Tem um problema, isso é presente fora do contexto evangélico, mas nós evangélicos temos aceitado uma dicotomia que é própria dos nossos tempos, de sagrado, secular, santo e profano, e acabamos por achar que as coisas aprendidas na igreja estão mais ligadas àquilo que é sagrado, e não temos muita noção de como aplicar isso ao chamado secular. E dei exemplos vários disso. Ontem nós falamos de criação, e aí eu tentei mostrar como a criação é o primeiro elemento da história da humanidade, importante para você apropriar-se dele e viver à luz dele. Aí falamos algumas coisas diferentes ligadas à criação, né? Falamos sobre como o ser humano ser criado à imagem e semelhança de Deus faz diferença na maneira como você o trata e como você se trata. Falamos também sobre a ordem criacional. Eu li aquele texto de Isaías 28 com vocês, que fala que até o jeito de arar a terra, Deus ensina o agricultor. De como Deus colocou coisas na criação. De como Ele colocou uma estrutura. Tá bom, obrigado. De como Ele colocou uma estrutura na criação e que tudo depende agora Ele espera que nós tomemos a direção correta. Né? Nós falamos de estrutura e direção, de como Deus nos colocou naquilo que Ele criou, né, na criação, como gerentes da loja, eu usei essa expressão. Nos deu o mandato cultural, isto é, Deus não só deu regras para que nós nos relacionássemos com Ele, com o próximo, mas também com o restante da criação. E falamos de como nós temos que entender que tudo que nós fazemos nessa área também honra o Senhor. Não é verdade que Deus só é honrado com cânticos de louvor. Cânticos de louvor são uma forma belíssima e recomendada pelas Escrituras. Mas o Senhor é louvado por coisas até muito estranhas. Salmo 76, 10 fala: até a ira humana há de louvar-te. Deus usa inclusive o nosso trabalho, foi esse um ponto que eu quis mostrar,
para louvarmos e honrarmos a Ele, e temos que aprender como fazer isso com essa consciência, essa cosmovisão. E a última coisa que eu trabalhei foi aquele conceito de soberania de esferas, em que eu disse que alguns autores do passado, como Abraham Kuyper, que é um nome famoso, ele quis mostrar como Deus deixou certas regras de como família deveria funcionar, Estado, educação, arte, e que cabe a nós descobrirmos essas coisas e não deixar com que uma esfera interfira na outra. E a gente deu alguns exemplos de como na política brasileira tem havido uma inversão dessas coisas e de como tem havido uma interferência na vida da família quando convém, porque quando não convém, né, em briga de marido e mulher, eu dei um exemplo ontem, ninguém mete a colher. A gente já tem até dito popular. A política só deu uma lei a esse aspecto, quando eu falei lá da questão do divórcio, né? Então, nós falamos um pouco sobre essas questões, e hoje eu vou entrar então no segundo ponto, no segundo pilar histórico da cosmovisão cristã. Então falamos de criação, hoje vamos falar de queda. E eu disse no início da palavra de ontem, que não é simplesmente, não se tratam simplesmente de conceitos. Essas coisas têm que descer ao mais profundo do nosso ser, que é o coração, para que a gente leia o mundo, isso é, interprete o mundo e viva neste mundo e haja neste mundo à luz desses acontecimentos. A queda diz respeito ao pecado do primeiro casal que trouxe consequências universais. E por causa do pecado do primeiro homem, o pecado veio a todo homem, diz Romanos capítulo 5. Então a gente vai estudar o conceito de queda. E a gente vai falar algumas coisas sobre pecado, mas novamente, assim como criação é uma doutrina que às vezes os evangélicos só conseguem pensar em oposição a evolucionismo, quer dizer, às vezes a gente não explora todas as riquezas da doutrina da criação. Ontem eu tentei falar de alguns aspectos que às vezes são negligenciados ou não são conhecidos de muitos evangélicos. Hoje eu vou tentar fazer o mesmo, mostrar que a doutrina do pecado, a queda, né, ela não deve ser entendida só nos moldes que a gente está acostumado, mas ela tem algumas implicações, algumas coisas que talvez a gente não esteja habituado a pensar. E eu estou aqui para tentar ajudá-lo a pensar nessas coisas e a aplicar isso para o nosso viver diário, tá bem? Então eu quero começar falando da queda e de uma doutrina que é bastante conhecida, depravação total. Antes de ler o que está aqui no slide, deixa eu colocar o seguinte. Essa doutrina, ela é conhecida como um dos chamados 5 pontos do calvinismo. E eu quero tentar mostrar em que sentido ela representa algumas coisas importantes para o nosso caminhar. Isto é, não é só estudo de teologia, mas o que isso significa à medida que a gente pensa sobre pecado. Tá? Meu ponto vai ser começar dizendo que a queda não afeta só parte da nossa vida. Ela afeta toda a nossa vida. Uma ilustração que autores do passado usaram, eles disseram assim: tem crente que acha que queda é como cair do primeiro andar. Você quebra um braço, mas você sobrevive. Não, na Bíblia a queda é cair de 4.000 metros sem paraquedas. Você morre, não tem jeito. Porque a Bíblia chama o pecador morto em seus delitos e pecados. Ele não é alguém que está fragilizado, mas pode clamar ao Senhor por si próprio, pedindo ao Senhor que venha em seu socorro. A não ser que Deus lhe dê vida, ele não consegue fazer isso por si só. Esse é o conceito que a gente está acostumado a trabalhar em depravação total. Vamos pensar em algumas outras coisas aqui. Pecado não é só uma quebra do mandato espiritual ou do social, mas também do cultural. Lembra? A maneira como a gente lida com a criação também tem que honrar o Senhor. E se nós desonramos o Senhor, nós somos pecadores em fazê-lo. Então, meu ponto é mostrar que em todas as áreas da nossa vida, nós podemos ser omissos em nossas tarefas e com isso estarmos aquém daquilo que o Senhor Deus espera de nós.
O sentido do adjetivo total na expressão depravação total, eu coloquei entre aspas de propósito, porque às vezes essa doutrina ela é mal compreendida. Quer ver? Ó? Se eu chego para uma pessoa e falo assim, então, nós cremos que o homem é totalmente depravado. Falou, por favor, meu. Ei, você acha que eu só faço bobagem? Eu também sei fazer umas coisas, eu tenho meus erros, mas eu não sou tão ruim assim. Esse tipo de reação que alguém tem ao que eu acabei de falar, está mais ou menos certo. Por quê? Não foi explicado para ele o que é depravação total. Total, não no sentido de no máximo das potencialidades, mas total no sentido da abrangência do pecado. Deixa eu dar o seguinte exemplo. Vamos supor que a gente esteja num lugar com uma piscina que acabou de ser suja. Caiu muita sujeira lá. Mas a sujeira, por ela ser mais leve do que a água, ela boiou. Se alguém viesse a mergulhar naquela piscina, eu diria assim, ela não tem sujeira da superfície até embaixo, mas ela tem sujeira em toda a sua superfície. A ideia é a seguinte, eu estou usando essa ilustração para tentar ajudar você a entender que quando a Bíblia fala de depravação total, ela não está falando que, ela fala desse conceito, ela não usa essa expressão, mas ela coloca esse conceito, ela não está dizendo que cada ser humano faz aquilo que há de pior no máximo das capacidades o tempo todo. Não, pelo contrário. Eu e você temos vizinho gente boa, aquele que a gente sempre diz, só falta... Tá vendo? Vocês até sabem. Por quê? Porque a gente conhece gente assim. Gente que não ama o Senhor, mas que é decente, que é ordeiro, que é honesto, não é? Então, quando a Bíblia fala de conceito do pecado e a gente entende depravação total, não estamos falando total na capacidade de fazer, ou em sempre executar a total capacidade de maldade, não é isso? Mas é de abrangência. E aqui vem então a minha aplicação. Nós não podemos achar que tenha alguma área da nossa vida que não foi afetada pelo pecado. Não, nós entendemos que todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado. Qualquer coisa que você faça, infelizmente, provém de um coração pecaminoso. Jeremias 17:9, que está aí, fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando Jesus está confrontando os fariseus, texto de Mateus 15, os fariseus falam assim, por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Eles vão se contaminar. Aí Jesus falou, não é o que vem de fora que contamina o homem, e sim o que sai do seu interior, porque do coração procedem maus desígnios, prostituições, difamações. Aí ele vai começar a citar uma lista de pecados, né? Para mostrar que a sede do pecado é tão profunda que você não consegue ter acesso a essa sede. Então você não consegue fazer limpa. Lembra que eu falei ontem sobre, eu estava falando de coração, repetindo algumas coisas que eu falei na segunda, e eu disse assim, o coração a gente até pode preencher de coisas boas, isto é como se você não tivesse acesso, mas você pudesse só jogar algumas coisas boas lá, né? Seja isso que ocupe o vosso pensamento, eu citei Filipenses 4, verso 8 e tal. Então se você colocar coisas boas, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, você tem condições de gradativamente, por obra do Espírito Santo, purificá-lo. Mas quando você não faz isso, e frequentemente nós não fazemos isso, nós deixamos com que coisas ruins adentrem o nosso coração, e ele já é propenso para o mal. Então, nós somos inclinados a pensar o que é mal, falar o que é mal, agir em cima do que é mal. Então, pecado envolve pensamento, emoções, desejos, atitudes. Por quê? Porque a fonte é impura, o problema está na fonte. Se a fonte é impura, tudo que é água que sai da fonte, vem impura. Então nós temos um problema mais radical do que a gente imagina. Agora eu estou usando radical no seu sentido
mais técnico. Não é radical de gíria. Radical vem da raiz. Nosso problema é radical. Vem da raiz. Não é? Tá ligado ao nosso mais interior. E isso faz com que nós, então, tenhamos algumas dificuldades sérias das quais a gente vai tratar aqui. E nós temos que ter nossos olhos abertos em relação a isso. Veja só, eu quero falar de uma tendência em nossos dias, que agora vou contrapor com a doutrina da depravação total. Eu não sei se você atenta para isso, mas tem sido muito comum em nossos dias as pessoas falarem de buscar alguma coisa no seu interior. Eu chamei isso de viagem ao fundo do ser. Elas dão isso como sendo uma alternativa para buscar solução para os seus problemas. Então deixa eu dar alguns exemplos. Olhar para dentro de si a fim de buscar força e superar obstáculos. Em várias áreas. Músicas, filmes. Frequentemente você vai ouvir alguma coisa assim. Encontre o herói dentro de você. Todo filme que a gente está acostumado a assistir, quando o herói do filme está tentando superar alguma dificuldade, normalmente é uma pessoa assim, incapaz, Zé Mané, assim, um que não consegue fazer nada, e aí ele é colocado diante do desafio e todo mundo, vamos lá, você consegue. Não é assim? Todo filme, você consegue. Porque todo filme tem a ver com motivar as pessoas. A gente gosta de assistir filme assim. A maioria dos filmes que a gente assiste estão ligados a esse tipo de motivação. Vá, busque força lá dentro. As músicas falam de você buscar no seu interior esse tipo de força, esse herói, né? Saúde, lazer, as meditações, as terapias, os spas, estão numa cultura de quem quer fazer você encontrar paz interior. Não é? É a expressão que é usada. Uma outra que é muito comum. Você talvez já tenha usado ela. Eu estou procurando me encontrar, pastor. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim, meu querido, você está procurando a pessoa errada. Verdade. Presta atenção nos seus olhos. Eles são virados para fora, não para dentro. Você é a única pessoa que você não enxerga nessa sala. É verdade. Deus fez você virado para fora. Por quê? Porque Ele quer que você encontre outro. Por isso que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo. Não tem nenhum mandamento que ame a si mesmo. Não tem nenhum mandamento assim. Deus sabe que Ele não precisa preocupar em ordenar isso. Você faz isso muito bem. Você é craque nisso. Problema seu é que você ama demais a você. Às vezes a gente usa umas expressões engraçadas. Eu quero me encontrar. Você não precisa se encontrar, você precisa encontrar o Senhor. Você não precisa de paz interior, você precisa da paz que excede todo entendimento. É dessa paz que você precisa. Não é? Mas aquilo que a sociedade sem Deus coloca é de que se você fizer essa viagem ao fundo do ser, você vai encontrar energia e você vai conseguir fazer certas coisas. A filosofia, a religião falam de coisas diversas, né? De moralidade subjetiva, de que dentro de você há uma centelha divina. Tem música, tem filosofia que fala dessas coisas. Você encontra uma espécie de faísquinha de Deus no seu interior. Presta atenção. É assim que a sociedade fala quando ela quer tratar de alguns dos seus problemas. E isso vem até em nome da ciência. Quando alguém fala assim, olha, você precisa olhar para dentro de você e dizer para você mesmo, eu me amo. Tem até umas terapias desse tipo assim. Né? Em nome da ciência, terapeutas tentando mostrar que dentro de você encontra alguma coisa que vai lhe encorajar. Olha como a Bíblia, e aqui são palavras de Jesus, confronta radicalmente esse contexto. Eu coloquei no slide assim, o cristão já fez a viagem ao interior, e ele ficou horrorizado.
Mateus 5 é o início das bem-aventuranças. Jesus falou: bem-aventurados os humildes de espírito. No original, a palavra humildes é pobre, mas não é pobre assim, como a gente usa. Ah, eu sou pobre. Não, é pobre, pobre. Mendigo, de quem não tem nada. Essa é a palavra no grego. Bem-aventurados aqueles que perceberam a sua bancarrota. É isso que a Bíblia diz. Bem-aventurado é quem percebeu que espiritualmente, no espírito, ele é pobre. Bem-aventurado. E aí a segunda bem-aventurança vem na sequência. Bem-aventurado é aquele que uma vez descobriu essas coisas, ele chora. Bem-aventurado. Por quê? Porque ele adquiriu consciência de quem ele é lá dentro. Olha como aquilo que Jesus coloca é radicalmente diferente do que nós estamos acostumados a ver e ouvir na televisão, nos filmes, nos programas, na mídia em geral, né? Nós não fazemos viagem ao fundo do ser. Essa viagem é muito triste. Eu só faço quando eu preciso me arrepender dos meus pecados. Não buscar nada de bom lá dentro. Outro aspecto da doutrina da queda, o entendimento da queda, é importante nós falarmos, que são os efeitos cósmicos dela. Sabe por quê? Quando a gente fala de pecado, uma das coisas que nos vem à mente sempre é nossas próprias atitudes. Ah, o que você fez é errado, fulano, é pecaminoso. Mas pecado na Bíblia é muito mais amplo do que só as suas atitudes. Pecado na Bíblia tem a ver com tudo aquilo que trouxe oposição de Deus, de juízo de Deus. E de acordo com Gênesis 3 e Romanos 8, essa oposição de Deus trouxe efeitos sobre todo o cosmos, e não só sobre pessoas. Vamos ler esses dois textos. Vamos abrir Bíblia em Gênesis 3:19 e depois Romanos 8, versos 20 a 22. Então, 17 fala assim: maldita é a terra por tua causa. Aí no 18 fala que produzirá cardos e abrolhos, né? E o 19 fala aqui, ó, pra você conseguir coisa agora, ó, vai suar. Então, presta atenção, quem que pecou? Tá Quem é que pecou? Eva. Quem é que sofre? A terra também. Agora vem uma coisa que tá ligado com o que a gente estudou ontem. Por que que a terra sofreu com o pecado de Adão? Porque ele era o gerente da loja. Tudo aquilo que o gerente faz, a loja sofre as consequências. Você entendeu? Deus colocou ele como, uma expressão usada nos livros de teologia, é vice-regente. Ele é o segundo, depois do Senhor Deus, na regência da criação. Tudo aquilo que o vice-regente faz, a criação sofre com isso. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles trouxeram consequências sobre a terra. Maldita é a terra por tua causa, Adão. Por causa do teu pecado, porque Adão era um representante da humanidade e de toda a criação. Vamos ler Romanos 8, versos 20 a 22. Olha só, eu vou destacar aqui um aspecto. O texto fala que a criação, ela geme e suporta. O que ela geme e suporta? Angústias. Por quê? Qual é a situação presente dela? Ela está em quê? Em cativeiro. Ela está em cativeiro da corrupção. É isso que o apóstolo Paulo fala. A criação geme e suporta. Ela está assim, clamando que venham os filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, isto é, a volta do Senhor e o término das coisas, porque no presente momento ela está sob cativeiro, debaixo de corrupção. Então presta atenção, tanto o texto de Gênesis quanto o texto de Romanos falam que não é só o ser humano que sofre com esse negócio de pecado. Toda a criação, de certa forma, está desordenada, porque sofre o castigo de Deus. Então, quando a gente estuda a criação, quando a gente explora a criação, e quando a gente vê deformidades na criação, pode ficar certo disso. Você está vendo os resultados do pecado, da queda.
Então, pecado não é só uma coisa que eu e você praticamos. A doutrina do pecado na Bíblia é muito mais ampla. Então, ela não tem a ver só com as minhas atitudes. Ela tem a ver com tudo que o universo sofreu por causa da atitude do primeiro Adão, que era o representante de Deus na criação. Então, isso é muito sério e bastante abrangente. Olha só, as estruturas da sociedade, Estado, família, sexualidade, arte, tecnologia e outras, foram corrompidas pelo pecado. O reformado tem uma explicação do porquê o mundo está indo de mal a pior. Opressão, pobreza, divórcios, guerras têm explicação. Agora deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu lembrei de uma história de ouvir certo pregador que uma vez foi convidado para falar numa universidade sobre a visão cristã de sexualidade. Ele disse assim, isso não é muito popular não, eu vou lá e eles vão me malhar. Então ele começou com uma maneira muito interessante. Ele disse assim, para o pessoal, departamento de filosofia da universidade, só o pessoal cabeça, né, filosofando lá. Aí ele chegou e disse assim, eu estou aqui para dizer não só de sexualidade, eu estou aqui para falar do porquê existe guerras, do porquê existe divórcio, do porquê existe tanta inveja, do porquê existe drogas, vícios, tristeza, frustração. Estou aqui para falar de tudo isso. O pessoal já começou a achar o cara meio soberbo. Aí ele diz, mas tem um problema. Isso o pregador falando. Vocês não vão entender. Aí os olhos deles ficaram desse tamanho, né? Como assim? É o departamento de filosofia da universidade. Como assim não vamos entender? Aí um deles perguntou, por que é que nós não vamos entender? Aí ele disse, era a pergunta que eu estava esperando. Porque para entender essas coisas, você precisa conhecer Jesus. O que esse pregador estava dizendo? Ele estava dizendo assim, olha, para você enxergar o mundo e entender o porquê essas coisas acontecem, você tem que ter uma cosmovisão cristã. Se você não tiver, você vai ter um entendimento equivocado e utópico do ser humano. A razão pela qual nós podemos entender, quando eu falo entender, não é que a gente tem todas as respostas, mas a gente sabe por que existem guerras. A gente sabe por que existem opressões, pobrezas, divórcios, brigas, violência. A gente sabe. Tem como raiz aquilo que a Bíblia chama de pecado. Então, repito, pecado não é uma coisa ligada só àquilo que você ou alguém da sua família pratica de errado. É muito mais amplo do que a gente está acostumado a ponderar. Por isso, nosso engajamento com estruturas sociais precisa ser cônscio dessa realidade pecaminosa do ser humano. Eu creio que nós temos que ter, ao mesmo tempo que desejos de servir ao Senhor, onde Deus nos colocar, nós temos que ter consciência de que não cabe a nós fazer transformação radical. Nós estamos num contexto de cativeiro da corrupção. Tá? E aqui vem um outro ponto que eu quero conectar com isso. Eu estou tentando falar desse assunto, de nós sermos cônscios dessa realidade, porque o que a sociedade está acostumada a pregar é uma visão utópica. Né? O ser humano bom que só precisa da condição social correta. O ser humano não é tão mal assim. Ele só precisa ter as condições certas para ele chegar onde ele tem que chegar. É isso, normalmente, que é ensinado em qualquer curso de humanidades, em qualquer universidade desse país. Ok? Olha só. Agora, como é que eles explicam sofrimento e dor? Está aqui uma citação de um livro do Chuck Colson e da Nancy Pearce. Fala assim: os pensadores do iluminismo concluíram que deve ser produto do ambiente. Ignorância, pobreza ou outras condições sociais indesejáveis. Tudo de que necessitam para gerar uma sociedade ideal é criar um ambiente melhor. Melhorar a educação, aumentar as condições econômicas e refazer as estruturas sociais. Olha só, esse resumo aqui, desses dois autores, quer dizer que desde o iluminismo, pelo menos, não é que isso não existia antes, mas desde o iluminismo tem sido muito forte a influência de tendências humanistas, de pensar que depende de nós. Rede Globo, o hino da Rede Globo, não é? Final de ano, você já ouviu isso antes? Então, é o resuminho do espírito utópico dos nossos dias.
Que esses autores dizem, o iluminismo, ele acabou com esse conceito de pecado, de culpa. Para eles isso aí é coisa obscura, é da era das trevas. Isso é pré-histórico. Nós entendemos hoje o ser humano de uma forma iluminada, por isso que chamava-se iluminismo. Em que, se nós providenciarmos as condições corretas, ele vai florescer. Inclusive, essa é a base do pensamento marxista, que entende que se a sociedade for trabalhada do jeito certo, ela chega no ponto ideal. Todo aquele que perde o referencial bíblico de pecado e dos efeitos do pecado, ele tem uma visão utópica da sociedade. E quem tem uma visão utópica acaba promovendo ou conduzindo ao totalitarismo. Veja só, Hitler também tinha um conceito utópico de sociedade. Ele achava que se ele mexesse algumas coisas na sociedade alemã, ele produziria um povo excelente. O comunismo soviético entendia que poderia produzir uma sociedade ideal. Esses são exemplos só do século XX. De gente que tinha ideais. Não pense que as pessoas que estão debaixo desses governos não tiveram algum tipo de pregação utópica. Lógico que tiveram, é por isso que acreditaram. Como é que você mantém a confiança em líderes dessa natureza? Você diz, olha, nós vamos produzir uma sociedade assim, que não tenha mais isso. Você vai falar, uau! Todas as vezes que o ser humano prega utopia, e os que ouvem não têm o conceito de pecado, o conceito bíblico de pecado nos seus corações, eles estão fadados a cair no engano. Porque é o que eles anseiam. Eles anseiam resolver os problemas das suas vidas. Mas se não tivermos um conceito correto do que é o pecado e dos efeitos do pecado, nós teremos sérios problemas. Problemas porque nós seremos sempre frustrados. Tá? Então aqui, eu estou dizendo essas coisas, atenção, não pense que a palestra vai acabar nisso, mas se por um lado a criação traz muita coisa bonita, a queda traz muita coisa feia, e a Bíblia não esconde as feiuras, nem dos personagens mais bonitos. Até os personagens mais honrosos na Escritura têm retrato de pecado, né? Vamos lembrar de alguns. José do Egito. Você fala, uau, José do Egito, que moço íntegro. Por que você acha que ele ficou brincando de leva o saco de comida, vai lá, bota o copo, traz para cá, né? Leva e tal. Por que você acha que ele ficou fazendo isso? Porque diz o texto que na primeira vez que ele reconhece os irmãos, ele os trata rispidamente. Está lá no texto bíblico. Ele teve dificuldades de lidar com aqueles que um dia foram injustos para com ele. Aí você fala, pastor, mas Jó foi um homem de Deus. Jó quer ter um tribunal com Deus e dizer para Deus que está fazendo a coisa errada. Assim, Deus, o senhor errou, porque eu sou santo. E aí no finalzinho, quando Deus dá audiência para ele, ele disse, eu só te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. E eu me arrependo no pó e na cinza. Que besteira que eu fui falar. Jó. Pastor Daniel, homem de Deus. Daniel fala assim, Senhor, nós temos pecado e procedido perversamente. A nós pertence o corar de vergonha. Está falando. Até os personagens mais belos da Escritura são descritos com as suas feiuras também. Então, não adianta eu falar só da criação. Uma cosmovisão cristã sabe das belezas da criação, mas sabe das feiuras que a queda trouxe. Essa é a mais pura verdade. E se você não tiver ciência disso, e não mantiver isso claro na sua mente, você vai perder de vista uma perspectiva cristã. Agora deixa eu falar um pouquinho da seriedade do pecado. Porque esse é um assunto importante para você entender do que nós estamos tratando aqui. Pecado, ele é sério, porque, lembra que ontem nós falamos de estrutura e direção, eu vou falar um pouco mais disso hoje, e deixa eu usar como exemplo agora, o ser humano. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí eu falei ontem que
Não é porque alguém não ama Cristo Jesus que ele não é imagem e semelhança de Deus. A gente leu 2 textos, um do Antigo e um do Novo, para mostrar que Deus usa isso, isto é, o ser imagem de Deus, como base para não matar alguém, para não ofender alguém com a língua. Então, Deus está considerando todo homem como imagem e semelhança dele. Ainda que desfigurada, imagem e semelhança. Presta atenção. Em que sentido eles são imagem e semelhança? Não no direcionamento, mas sim na estrutura, na capacidade, no potencial, isto é, nas ferramentas que Deus deu ao homem, de ser adorador, de ter responsabilidades, de poder fazer pacto com Deus, de ter raciocínio, de ter consciência de si próprio, de ser um ser relacional, né? Tudo isso são características próprias, além de várias outras. Agora atenção. Todas as características, a gente poderia acrescentar mais. O homem tem senso de estética, de beleza. Ele tem criatividade. O ser humano é fantástico porque ele consegue criar coisas. Ele é o único que imita o Criador, no sentido que ele é capaz de produzir coisas com a criação. Nenhum outro ser consegue produzir coisas com a criação. O ser humano consegue. O ponto é dizer o seguinte: todas essas qualificações que o ser humano tem, ele as usa contra o Criador. O primeiro aspecto que mostra quão vil é o pecado, quão sério é o pecado, é você usar os presentes de Deus contra o próprio Deus. Tem um texto que eu acho muito precioso. Ele é lindo, mas ele é triste e ele é forte. Ezequiel 16, eu vou resumir rapidamente. É o texto que conta a história do abandono e da trajetória pecaminosa de Jerusalém, a partir da figura de uma moça. A história é mais ou menos assim: você nasceu, foi desprezada pelos seus pais, estava lá no seu sangue, eu passei perto de você, e eu peguei você, e eu limpei você, e você passou a ser minha. Eu cuidei de você, você cresceu. E aí desenvolveram os seus seios, e eu percebi que chegou o tempo de amores. Eu me casei com você. Aí eu cobri você, coloquei a minha beleza em você. As minhas roupas, os meus enfeites, os presentes, as finas iguarias e tudo mais, uma série de coisas. O texto descreve, aí chega um momento que fala assim: mas você desprezou essas coisas e passou a se entregar aos vizinhos. Aí começa a falar do adultério de Israel. E uma das maneiras de falar do adultério do povo de Deus é que Deus fala assim: você pegou os presentes que eu te dei e você deu aos seus amantes. Israel, você foi tão vil que aquilo que eu te dei como expressão do meu puro amor, você deu para quem fazia sujeira com você. Deus descreve esse pecado com linguagem até mais drástica do que eu estou falando agora, mostrando quão vil é a pecaminosidade do povo judeu. E na verdade não é só deles, é representação daquilo que nós somos. Nós somos aqueles que receberam inúmeras dádivas de Deus. No entanto, na hora que eu e você pecamos, a gente não considera essas coisas. Pelo contrário, a gente usa até aquilo que Deus nos deu contra os propósitos de Deus, em oposição aos propósitos de Deus. Isso é vil, isso é baixo. E a Bíblia fala mais, a Bíblia fala que todo pecado, num certo sentido, é contra Deus. Isso aqui é muito interessante, importante. Eu vou usar a história de Davi como exemplo. Davi se deita com Batseba, e depois quando o profeta Natan chega para ele e aponta o pecado dele, ele fala: pequei contra ti somente. Quando a gente lê esse Salmo 51, você tem a impressão assim que Davi não entendeu. Davi, faz favor, Davi, contra ti somente? Davi, você pecou contra Batseba porque você ordenou que ela viesse deitar com você. Você pecou contra Urias, o marido dela, porque você mandou ele para a guerra e ele acabou morrendo. Você pecou contra o povo porque o povo sofreu as consequências do seu pecado. Você pecou contra a sua família, tanto é que Deus trouxe castigo, a espada jamais apartará da sua família. Você pecou contra o chefe do exército, porque você forçou ele a fazer uma maldade, e o chefe do exército sabia. Davi, você pecou contra todo mundo, Davi.
Como assim contra ti somente? É que Davi entendeu a essência do pecado. Em última análise, todo pecado é contra Deus. É uma afronta a Deus. Vou usar uma expressão ruim, mas para você entender. É uma cusparada no rosto de Deus. Todo pecado. E é por isso que Davi, entendendo a vileza do seu pecado, ele falou assim: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu não fiz só maldade contra uma família, uma mulher, um povo. Eu fiz contra o Senhor. De acordo com 1 João 3, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Daí dá para você entender a vileza do pecado. Por quê? Porque o pecado é proporcional à pessoa a quem se ofende. Para pensar nisso. Se você está com alguém que é muito próximo a você, e você sabe que é uma pessoa simples, você faz alguma coisa contra ele, contra ela, você faz, mas ela vai entender, é gente boa. Mas se uma pessoa muito importante passa na cidade e você tropeça feio, você fala assim: gente, o que eu fui fazer? Porque a gente julga o erro baseado na pessoa, ou na importância da pessoa para quem a gente comete o erro. A gente fica preocupado quando é alguém, talvez que seja mais importante, ou que vai trazer mais consequências sobre a sua vida. Agora pense no pecado contra o Senhor. É isso que Davi entendeu. Que o pecado é proporcional à santidade daquele contra quem você peca. E é isso que fazia do pecado tão vil. A idolatria é o pecado mais tratado na Escritura. Interessante isso. A Bíblia fala demais de idolatria. E às vezes eu acho que a gente perde de vista o porquê. Inclusive, a gente tem a impressão que idolatria era um problema sério no passado. Ou é um problema sério para católico. E eu acho que aí a gente perde de vista que idolatria, na verdade, está na raiz de todos os seus pecados. Todas as vezes que você troca o Senhor por outro, você exalta outro no lugar do Senhor. E é por isso que o mandamento primeiro e o mais difícil é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você cumpre a lei, mas quando você não ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, então você pratica idolatria. Então idolatria é tratado na Bíblia com bastante frequência, não é à toa. Não tem a ver só com as imagens que a sua família ou conhecidos seus têm. Não. Tem a ver com um problema do coração. Calvino falava que o coração é uma fábrica de ídolos. Sabe a palavra dele? Porque em Ezequiel 14 fala dos ídolos do coração. Ezequiel capítulo 14. Vocês fizeram ídolos no coração. O coração produz coisas para substituir o Senhor em diversas áreas. Daí a vileza. Por quê? Porque a idolatria é um exemplo de trocarmos o Senhor por outro. Daí você entende por que aquele texto de Ezequiel que fala do adultério. Idolatria é isso. É trocar o Senhor por outro. Se isso dói quando a gente faz nas relações pessoais, não dá nem para mensurar como isso deveria doer em relação a Deus. Presta atenção. Se você já teve um amigo muito próximo seu, que de repente te abandonou, te tratou mal, ou se você já teve um amor na sua vida que desprezou você, você sentiu tanto, você até falou, mas que maneira de terminar. Que falta de coração. Se isso dói na relação entre dois seres humanos pecadores, que dirá trocar Deus por outro? Por isso que falei que o cristão que fez a viagem ao fundo do ser, ele ficou horrorizado. Porque ele viu muita coisa suja. Muita coisa suja. Eu acho que é bom a gente parar por aqui, e eu vou terminar essa primeira parte com algumas aplicações, depois a gente... Deixa eu dizer algumas coisas aqui, antes da gente prosseguir. Por que eu estou tratando dessas coisas? Por que eu estou enfatizando a questão da queda, antes da gente continuar? Porque o pecado, a abrangência do pecado, tanto fora de nós,
quanto dentro de nós, vai nos dar ciência do porquê algumas coisas acontecem como acontecem lá fora. Não é? Isso faz de você alguém que ouve as palavras de Jesus, sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Porque ele fala, eu vou enviar vocês no meio de lobos. E vocês vão estar no meio de pessoas que vão perseguir a vocês como perseguiram o mestre. E uma série de coisas que o Senhor Jesus orientou e alertou. Por quê? Porque ele conhece a vileza do mal. E isso vale para muitas coisas. Por exemplo, uma vez eu fiquei tremendamente impactado com uma situação que aconteceu com 2 senhores idosos de uma igreja que eu pastoreava. Eles não tinham tido filhos, já estavam nos seus 70 e poucos anos, só tiveram um filho adotivo que foi a tristeza da vida deles. Um homem que se envolveu com uma série de problemas, vícios, tomava dinheiro dos pais, e uma série de coisas. Então era a tristeza deles. Quando a senhora ficou doente, e muito doente, ela não teve assistência do filho e quando nós soubemos, ele já estava no hospital, já tinha 2 dias, não tinha nenhum tipo de assistência médica, a não ser o que é público, e ele estava lá sentado numa cadeira do lado dela, numa maca, já fazia 2 dias. Eu lembro, depois de conversar assim, eu saí chorando lá, chorei que nem um menino. Mas eu lembro porque que eu chorei, não é só porque eu fiquei com dó deles, é porque eu entendi o sentimento do Salvador, quando ele chorou diante da morte de Lázaro. Agora vamos contar a história de Lázaro para você entender. Quando Jesus Cristo retarda a ida para a cidade onde Lázaro e as suas irmãs estavam, onde eles moravam, quando retarda a sua ida para lá, Jesus já sabia o que ia fazer. E aí, quando ele chega lá, ele já está se preparando para fazer o que ele vai fazer. Se ele sabe, dá para você ler o texto e tirar essa conclusão. Se ele sabe que Lázaro está morto e que ele vai ressuscitar Lázaro, então por que Jesus chorou? Presta atenção. Se um querido nosso morresse, mas Deus falasse diretamente para você, espera um pouquinho, daqui a pouco ele vai voltar, você nem chorava. Porque morte não seria dolorida. Mas o Salvador chora. Por que ele chora? Eu creio que ele chora por 2 razões. Não só porque ele vê Maria chorando, mas porque ele vê os efeitos do pecado. Aquilo que todos estavam sofrendo, não só Maria, mas até o que Lázaro tinha sofrido, era consequência do pecado. No dia que eu saí daquele hospital eu chorei. Por quê? Porque eu tinha visto o que o pecado fazia na vida de alguém. Não estou falando de pecados agora no sentido de caminhos tortos. Estou falando das consequências do pecado, que vem inclusive sobre os nossos corpos. Olha só uma perspectiva cristã é que faz você olhar para a doença e dizer pecado. Eu não estou falando de pecados pessoais que tiveram como consequência um castigo de Deus. Não estou falando nada disso. Estou falando que é consequência do pecado nessa esfera. Nosso planeta é manchado e massacrado pelo pecado. Então é uma visão triste? É. Graças a Deus ela não termina aqui. Amanhã e depois a gente vai falar de coisas muito mais bonitas do que hoje, o dia meio deprê, tá? Mas a gente vai dar uma pausa, porque depois do intervalo eu tenho algumas coisas que eu acho que vão se conectar melhor se faladas todas de uma vez.